pastor Júnior e certamente será uma palavra poderosa. Vamos recebê-lo aplaudindo a Jesus. Deixa, filho. Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, amém. Pode se assentar, queridos. Bom demais estarmos na presença do Senhor, sempre uma alegria muito grande. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3, verso 21. Não é simples estar aqui, mas eu sei que é apesar de nós, amém, queridos? Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite, e eu quero compartilhar essa palavra que Deus falou comigo, muito especial, muito mesmo. Efésios 3, 21, e diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? A Ele seja a glória na igreja. Eu quero compartilhar nessa noite essa palavra com você, com o tema Igreja, uma família a pertencer. Amém? Igreja, uma família a pertencer. Quando Deus falou comigo com essa palavra, eu lendo Efésios, é algo extraordinário, queridos. A palavra de Deus, ela é muito rica, ela realmente é alimento para a nossa alma, é verdade para as nossas vidas, e eu vi algo especial dessa vez que eu li, eu vi algo, eu percebi algo especial nesse capítulo, nessa carta, e o que eu percebi é que o apóstolo Paulo, ele dá muita ênfase a respeito da igreja do Senhor, a respeito do corpo de Cristo, a respeito da família espiritual, e isso me chamou muita atenção. Às vezes nós temos alguns pensamentos que, por exemplo, a gente fala, primeiro é Deus, depois a família e depois a igreja. Eu lendo essa palavra, eu percebo que não há classificação, não há uma sequência. Os três são tão importantes quanto um, amém? Sem Deus nós não vivemos, sem a família biológica nós não vivemos, e sem a igreja nós também não vivemos, E eu lendo essa carta, eu percebi que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala sobre Cristo, o fundamento da igreja, amém? Que por meio de Cristo, a igreja edificada é o nosso slogan, né? Uma família edificada em Cristo. Sem Cristo não há igreja. Depois disso, o apóstolo Paulo vai falar sobre a família biológica. Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre a família. E aí depois, do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 2, 3 e 4, ele vai dar ênfase sobre a igreja. No capítulo 5, ele vai falar sobre a família biológica. E no final do capítulo 5, ele vai falar sobre o trabalho. E eu achei muito interessante isso. E aí, queridos, nós vivemos um tempo onde o trabalho tem tomado lugar na vida das pessoas, onde a família biológica tem tomado lugar das pessoas, e a igreja muitas vezes tem ficado por último. A igreja é o tempo que sobra, mas eu descubro a cada dia pela palavra de Deus, que a igreja tem um lugar especial nas nossas vidas. Aleluia! E como que isso é maravilhoso, queridos. Saber disso é tão libertador para a nossa alma. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso. Eu quero ler alguns versículos que ele dá ênfase sobre a igreja. Olha o que diz Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça, como cabeça de todas as coisas, para
a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 2,19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 3, 8-12, embora eu seja, Paulo falando, eu seja menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, a família no céu, amém, queridos? E o plano de Deus é trazer a família, o padrão da família do céu para a terra. Você crê nisso? Este é um mistério profundo. Ele está falando do relacionamento familiar, do homem com a mulher, da mulher com o homem. Mas aí ele fala, não me refiro-me, porém. Ele fala, refiro-me, porém. E ele dá uma ênfase especial a Cristo e à igreja. Isso para mim é tão especial, queridos, porque a gente é muitas vezes bombardeado com argumentos dizendo que nada, fique em casa, né? Ainda mais nesse tempo, hashtag fique em casa. Só que a palavra de Deus é hashtag vem para a igreja, aleluia, é hashtag faça parte, pertença. Essa é a palavra de Deus para nós, queridos. Você sabe que a grande maioria dos problemas psicológicos, os transtornos mentais, do que o resultado de muitas pessoas hoje adultas que não conseguem ter uma vida saudável, ela vem de uma estrutura familiar quebrada. É o pai que abandonou, a mãe que não cuidou, é o abuso que aconteceu, é a falta de correção que não teve, e diversas situações. E isso é causado na infância, e isso percorre a vida adulta. E quando adulto, muitas pessoas que tiveram uma vida infantil transtornada, perturbada na casa, não conseguem ter uma vida saudável quando adulto. Pelo contrário, eles reproduzem isso aos seus filhos e assim por diante. Queridos, uma vida sem a igreja, uma vida sem a comunhão, uma vida sem estar debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu, nós não teremos uma vida saudável aqui nessa terra. Nós não poderemos transmitir ou passar adiante aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história, na vida dos nossos filhos e filhas. Então é engano de Satanás quando ele diz, não precisa de igreja. Você é a igreja. Já ouviu isso? Nós somos, é claro. Não estamos falando que as paredes é a igreja, mas é o ajuntamento do Senhor. Debaixo dessas paredes que se forma a igreja do Senhor. Amém, queridos? Você não vê família nenhuma se constituindo sozinho. Ou você vê? Eu vejo, sabe como? Pela ciência. A ciência já tem essa condição. A mulher não precisa do marido para ter um filho. Faz tudo lá, como a ciência lá faz as suas manobras, né? Corta os seus caminhos.
O que é isso, queridos? Isso é fora do plano de Deus, porque o plano de Deus é homem e mulher, e o ajuntamento desse homem e dessa mulher, na sua intimidade, vem uma bênção que é de Deus, que se chama filho e filha. Mas o mundo tenta dar o seu jeito, e muitos estão querendo dar o seu jeito, mas nós estamos aqui para não dar o nosso jeito, mas para viver o jeito de Deus. Aleluia! Esse é o plano de Deus, e nós precisamos compreender isso. Amém? Glória a Deus! Então, como nós precisamos de uma família biológica para crescer e se desenvolver, nós precisamos da igreja, a nossa família espiritual, para crescer e se desenvolver espiritualmente, a fim de cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Amém? Abra sua Bíblia aí em Efésios 4:11. Olha o que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está vendo? Sem a igreja nós não nos desenvolvemos, nós não crescemos. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual vem através da igreja do Senhor, e é através desse querido e dessa querida que está do seu lado, amém? Desse querido, dessa querida que está na sua frente, atrás de você, porque o Senhor distribuiu dons no nosso meio, e é na medida que cada um exerce o seu dom na vida do seu irmão, da sua irmã, é que o crescimento acontece, é que a maturidade vem sobre nós. Então, queridos, nós precisamos pertencer à igreja, e pertencer à igreja é fazer parte, amém? É ser parte. Pertencer significa isso, é ter relação, é caber, é estar contido, é isso que é pertencer. Então, existem famílias, por exemplo, que vivem debaixo do mesmo teto, mas não estão unidas. Por quê? Porque elas vivem de aparências, elas não têm intimidade, não participam da vida um do outro. Talvez você já conheceu ou conhece famílias que vivem debaixo do mesmo teto, não separam porque já tem filho, já tem neto, fala, não, separar para quê? Já viveu assim até agora, vamos ir vivendo. E eles vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm intimidade, não participam da vida um do outro, vivem uma aparência. Queridos, isso não é ser família, isso não é ser família. Ser família é participar da vida um do outro, é deitar na mesma cama, é comer junto, é beber junto a água, o suco, não a cerveja nem o vinho, amém? É estar junto, é se relacionar, queridos. Isso é saúde para nós. Família biológica, família espiritual é a mesma coisa. Pertencer não é estar debaixo do mesmo teto, queridos. Começa por aí, mas fala aí para o seu irmão, há muito mais do que isso. Há muito mais que isso. Há muito mais que isso. Eu já ouvi, queridos, pessoas maravilhosas, pessoas
que tem boas intenções, mas que pela argumentação maligna, pelo engano de Satanás, pelo engano desse sistema, eu já ouvi de pessoas de outras comunidades dizer: eu não me envolvo com a igreja, o meu negócio é entrar, assistir, ouvir a palavra e ir para casa, eu não gosto de receber ninguém em casa, os irmãos tentam ir lá em casa, tentam ter relação, mas eu não quero isso, é muito complicado ter esse tipo de relacionamento. E eu quero dizer que não é fácil, não é simples, mas esse é o caminho para o aperfeiçoamento da nossa vida, para a maturidade cristã. Isso é o que Deus planejou para nós. Sem isso, nós vivemos de aparência, queridos. E Deus não quer que nós vivamos de aparência, amém? Você sabe que Romanos vai falar que há uma expectativa da natureza criada pela revelação dos filhos. Você já ouviu essa palavra? Sim? E a palavra filho ali tem dois significados: ruios, e qual que é o outro? Tecnon. Tecnon é um bebezinho, é uma criança. Ruios, essa palavra ele fala sobre uma pessoa madura. E quando fala a criação está esperando pela revelação dos filhos, está falando a palavra ruios, filhos maduros. E é na junção, é na coletividade, é no participar, é na vivência, é estar junto, é viver junto, que essa maturidade acontece também. Amém, queridos? Então, não basta estar somente debaixo do mesmo teto, tem que fazer parte, amém? Fala aí para o seu irmão, faça parte. Muitas famílias falam: não tem como. Qual que é a maior justificativa de uma família que está quebrada? Quando você vai conversar com o marido, vai lá, conversa com a esposa. Quando você vai conversar com a esposa, conversa com o marido, se ajeita. Qual que é a justificativa? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Do outro. A culpa é dele, ele não presta, é um duro de coração, orgulhoso. A culpa é dela, não faz nada direito, não me dá carinho. Sempre a culpa é do outro. A justificativa muitas vezes para nós, queridos: é o outro. A igreja não me ama como fala que ama. A igreja não me dá o que eu preciso. Sempre a justificativa da nossa não pertencer, do nosso não pertencer, vai ser sempre essa, queridos. É sempre assim. É sempre assim. Mas Jesus é tão maravilhoso. Cristo é tão bom com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o apóstolo João, em sua carta, lá no capítulo 4, ele vai falar: nós amamos porque Ele nos... Então eu não amo o outro porque ele me ama primeiro. Eu amo o outro porque Cristo me amou. Então a culpa nunca é do outro, a culpa sempre é minha, porque eu não estou entendendo o amor de Cristo. Quem está entendendo hoje aqui? E todos os dias? Porque a palavra de Deus é isso, é revelação para o nosso coração. Então, queridos, como que nós pertencemos à igreja? Qual é a visão do significado, de pertencer à igreja segundo a visão de Deus? Primeiro, ter sido salvo por Jesus. Essa é a porta de entrada. Amém? Essa é a porta de entrada. Capítulo 1, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai descrever o que Jesus fez por nós, a maravilhosa graça que Ele derramou sobre cada um de nós. E Ele diz: vocês estavam separados,
distantes, mas nada do que vocês fizeram fez com que Cristo morresse na cruz. Ele morreu na cruz, porque Ele se entregou. Pela graça vocês são salvos, libertos, vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus, e isso veio dele e não de vocês. Não tem a ver comigo, com você. A salvação é um ato que Jesus fez por nós de graça, Ele nos deu. Esse é o maior dos presentes que nós podemos receber nessa vida. Esse é o maior dos do amor que nós podemos receber em nossas vidas, o amor de Jesus. Amém? Você já recebeu o amor de Jesus aí? Recebeu a graça? Você é salvo? Sim ou não? Se não for, nessa noite você tem a oportunidade de falar: Jesus, eu quero esse amor, eu quero essa graça, eu quero entrar, eu quero viver essa realidade do seu amor, porque Ele está aberto para nos receber todos os dias, amém? Então a primeira coisa para pertencer à igreja é ser salvo, ter sido salvo. E aí, queridos, o que nos une não é os nossos estilos, não é os nossos gostos, as nossas preferências. Talvez, e isso não é errado, você chegou até aqui porque você falou: nossa, que igreja legal, o estilo legal, os louvores legais, legal, não tem nada errado nisso, mas não é isso que nos une, não é a roupa que você veste, não é a forma que você fala, não é o gosto, não é. O que nos une é o sangue de Jesus. Sabe por quê, queridos? Os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos estilos, um dia muda, um dia é deixado de lado, mas Jesus nunca vai mudar. O que Ele fez por nós é eterno, amém? E é isso que nos une, e é firmado nisso que nós vamos poder viver nessa terra como igreja. Então você pode falar: eu não concordo, eu não gosto. Tudo bem, queridos, não tem problema você não gostar, mas segura a onda. Goste de Jesus, amém? Olhe para Ele, porque Ele é muito maior do que os nossos gostos, Ele é muito maior do que tudo. Glória a Deus. Isso não te dá segurança? Isso me dá muita segurança. A segunda coisa é que nós precisamos aceitar a família espiritual. Olha o capítulo 2, verso 13 e 22. Mas agora em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, aos gentios que estavam longe, e paz aos que estavam perto, aos judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aí o Efésios 4, 17 e 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que viviam na futilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu preciso aceitar a família espiritual que Deus me colocou. Como? Amando. Como? Falando a verdade. Como? Aceitando. Como? Perdoando. Amém? Me doando, me entregando, aceitar no meu coração. Sabe que quando eu era jovem, eu muitas vezes eu não queria ter nascido na minha família. Eu desejava ter nascido em outra família. Eu não desejava que meu pai fosse meu pai, que minha mãe fosse minha mãe, que meus irmãos fossem meus irmãos. Quando Cristo me alcançou, queridos, eu me arrependo tanto de ter pensado isso da minha família. E eu olho para a minha família hoje e eu percebo, a minha família é a melhor família do mundo. Tem os seus defeitos, tem as suas melhoras, mas como eu amo e quero o bem deles. Por quê? Porque eu entendi que Cristo me colocou nessa família. Nós precisamos entender, queridos, que a família espiritual é a mesma coisa. Quando nós somos alcançados por Cristo, Ele nos enxerta no corpo, na família espiritual, e nos coloca, e nos dá pastores, nos dá líderes, nos dá irmãos, nos dá discipuladores, nos dá irmãs para vivermos juntos. E muitas vezes a gente fala, eu não quero mais, porque eu estou nessa igreja, eu queria estar na outra, Queridos, entenda de uma vez por todas, Cristo te colocou aqui. Se Ele te colocou aqui, Ele vai fazer a obra. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, aleluia. O que tem para mudar, Ele muda. O que tem para melhorar, Ele melhora. Mas se não tem nada para mudar, Ele não vai mudar por causa de você, porque Ele é Senhor, e isso basta para nós. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aceite a família que o Senhor colocou você. Aceite. Terceira coisa que significa pertencer: se envolver para se desenvolver. Efésios 4:7 fala assim: eu não coloquei 4:7, se envolver para desenvolver. Deixa eu tomar água. Efésios então 4:7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E depois o verso 11 ele vai falar: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí lá, queridos, lá no verso 16, ele vai falar: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Fala comigo: cada parte, cada um exercendo a sua parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, se eu não me envolvo, se eu não faço parte, eu não me desenvolvo, queridos.
Vamos pensar, família biológica. A família biológica, ela vai se envolver emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Em qual área que ela vai se envolver? A família biológica. Tem uma área específica que ela se envolve com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, seus filhos? O marido só se envolve com a família só financeiramente? Alguns sim. O marido só se envolve com a sua família, com seus filhos só emocionalmente? Algumas sim. Só fisicamente? Algumas sim. Mas qual que é o correto? É eu me envolver fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Já pensou eu chegando em casa? Fala, amor, e aí, cadê a comida? E aí eu não trabalho, eu não faço nada para trazer um recurso dentro de casa, e aí eu chego e falo, amor, cadê a comida? Ah, mas não tem dinheiro. Não, você tem que se virar, porque eu vim aqui, eu quero comer, eu casei com você, eu quero comer, você é mulher, você tem que fazer a comida. Não é assim que o plano de Deus, a palavra de Deus fala? Não, não é assim. É assim que nós devemos viver? Já pensou se eu chego lá, só financeiramente? Chego no final do mês, pago as contas, não me envolvo com ela emocionalmente, não me assento na mesa. Como que vai ser o nosso relacionamento? Entende? Estão entendendo? Dá para viver dessa forma, queridos? Muitos vivem, mas não é o plano de Deus. Nunca foi e nunca será. Queridos, se envolver é se envolver fisicamente. Eu preciso estar presente, amém? Eu preciso fazer parte. O que a igreja está fazendo? Eu estou junto. Aonde a igreja está? Eu estou também, aleluia, amém? O que a igreja está fazendo? Está investindo nos missionários, eu também invisto, amém? A igreja está construindo, está bancando o projeto crescer, eu também, amém? E aí, base de tudo, né? A igreja dizima, eu também dizimo. A igreja oferta, eu oferto. Eu não chego aqui, eu não chego lá em casa, desfruto da luz, da casa, dos tetos, da comida, e no final do mês eu falo, Carol, se vira, o aluguel é teu, a comida você que paga, e eu só desfruto, só do enchimento da minha barriga. É assim que acontece, amor? Não é assim. Nós temos o compromisso de viver junto. Nós temos o compromisso de compartilhar todas as coisas juntas. Por quê? Porque nós somos família. E a família é um plano de Deus, amém? Deus leva o nome toda a família no céu e na terra. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está aqui? Você sabe que o desenvolvimento da igreja na terra é o resultado da compreensão dos membros do que é ser igreja. E aí, é claro, queridos, que isso vem de uma revelação do Espírito Santo. Quando nos convertemos, quando Jesus salva a nossa vida, Ele revela isso no nosso coração. É tão sobrenatural isso, sabe por quê? Quando eu me converti em 2008, ninguém falou para mim que eu devia me batizar. E me nasceu um desejo, eu quero batizar. Ninguém disse para mim, você tem que dizimar. Nasceu um desejo no meu coração de querer dizimar. Ninguém falou para mim, vai na praça pregar o evangelho. Nasceu um desejo no meu coração de pregar o evangelho. Ninguém falou para mim, perdoa as pessoas que você machucou no passado. Nasceu no meu coração de querer perdoar, de pedir perdão. Ninguém falou isso para mim, queridos. Mas sabe o que eu aprendi? Que no caminho, o meu pastor foi fortalecendo isso na minha vida. No caminho, a palavra de Deus foi sendo fortalecida, porque no caminho, Satanás veio muitas vezes dizendo para mim, será que é isso mesmo? Será que você tem que dar dízimo? Eu já me questionei, já entrou dúvida no meu coração. Sabe o que tirou a dúvida no meu coração? A palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra o mais profundo da nossa alma e revela os planos de Deus que são eternos. É aqui que tira todas as dúvidas.
É aqui que nos faz permanecer firmes. É aqui, pela palavra de Deus, que caminhamos rumo a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É aqui. Vem dúvida muitas vezes no nosso coração. Uma vez estava aqui de manhã, chorando, estava decidido, vou abrir mão do projeto Crescer. Nós estávamos no Vila Flora ainda, estava com muitas crianças, e as crianças, vocês sabem como é que é, queridos, elas são agitadas, e a gente tinha poucos voluntários, ainda temos poucos voluntários. Falei, já não estou aguentando mais, é faculdade, é trabalho, tem que cuidar da casa, da esposa, e o projeto tem me sugado. Eu estava aqui chorando, Senhor, vou abrir mão, não dá mais para mim. E aí eu orando sozinho no meu coração, não falei nada para Carol sobre isso. A Evelyn saiu do seu lugar, veio do meu lado e começou a orar por mim. Senhor, o Senhor levantou ele, o Senhor colocou o projeto no coração dele, o Senhor me colocou do lado dele, eu estarei com ele para cuidar daquelas crianças, fortaleça o teu filho, ajuda ele, e eu comecei a chorar. E aí depois eu cheguei no final, eu falei, você se deu mal, você nunca mais vai sair do projeto Crescer. Não é verdade, Evelyn? Porque você se comprometeu em oração, e eu falei, eu estava prestes a abrir mão do projeto, mas Deus usou a sua vida para que a dúvida caísse por terra, e para que eu continuasse juntamente com você, e com o projeto, com as crianças. Você acha que não vem dúvida no meu coração também? Só que as dúvidas diminuem, na medida que eu me aprofundo em Deus. As dúvidas vão caindo por terra, e as convicções vão nos fortalecendo, vão nos consolidando, ao ponto de nada nos abalar. É isso que Cristo quer fazer com cada um de nós, maturidade espiritual, maturidade. Isso não veio lá fora, isso não veio lá no meu quarto, isso vem quando nós estamos juntos. Quantas vezes Deus usou a vida do meu pastor, do meu pai, quantas vezes Deus usou a vida da minha mãe, quantas vezes Deus usou irmãos aqui que estão aqui, para trazer uma palavra de encorajamento, para trazer uma palavra de não desista, vai adiante. E muitas vezes eu pensei em parar, falar, eu vou tirar o pé do acelerador, não pensei em deixar Jesus. Não, eu falei, não, eu vou continuar servindo a Jesus, mas eu não quero mais me envolver tanto com a igreja, me envolver tanto com o ministério, está muito cansado para mim, muito cansativo. Eu tenho família para cuidar, eu tenho um trabalho, está vendo? Trabalho, família, sempre são as justificativas também nós. Não, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, então eu vou diminuir o ritmo, eu tenho sonhos ainda, então eu preciso, a faculdade tem exigido muito de mim, quantas vezes? Mas Jesus sempre fala conosco. E Jesus está falando com você, não tire o pé do acelerador, continue pisando fundo. Aleluia, Deus te colocou aqui, você tem um talento, você tem um dom, Deus te alcançou, Jesus te salvou, Ele colocou na sua vida esse pastor, essa pastora, que são de Deus, esses irmãos, essas irmãs que são de Deus. Não tire o pé do acelerador, não pare, não desista. Não vou me envolver. Você nunca vai se desenvolver. Eu sempre falo para a Carol, o quanto que o ministério me forja, o quanto que o ministério me faz crescer, o quanto que o ministério me faz depender mais de Deus, o quanto que eu cresci nesses 8 anos que nós estamos lá no Vila Flora. Queridos, às vezes eu falo, Deus não tem crescido como nós queríamos, que gostaríamos que crescesse assim de uma forma, sabe, de pessoas mesmo sendo alcançadas, não tem, mas muitas vezes Deus fala para mim, olha para a sua vida, veja o quanto que eu tenho feito na sua vida, na vida da sua esposa, e eu vejo uma mulher de Deus do meu lado, a cada dia também sendo forjada, a cada dia sendo desafiada, a cada dia sendo confrontadas, porque muitas vezes nós carregamos tantas coisas no mais profundo da nossa alma, que isso é difícil de arrancar, mas quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos envolvemos com Deus, com o ministério, Ele nos tira essas coisas, Ele nos mostra aquilo que está errado, e aquilo que precisa estar certo.
Então muitas vezes você fica magoado porque o irmão pisou no seu pé. Aguenta firme essa dor. Jesus está te ensinando você a perdoar. Você fica magoadinho, magoada, porque uma palavra que foi liberada, eu não gostei. Goste, comece a gostar, porque isso está te aperfeiçoando. Sabe, queridos, o ápice da maturidade espiritual é quando nós não nos ofendemos com os nossos irmãos. Nós não nos ofendemos com aqueles que estão do nosso lado. Jesus na cruz do Calvário, quando ele foi, quem estava ali debaixo foi o que crucificou ele, e ele está na cruz. Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. E quando Romanos 8 vai falar que o propósito de Deus na nossa vida é nos levar a ser igual a Jesus, ao Filho de Deus, imagine qual que é a palavra do significado filho. É teknon ou ruios? É ruios. Quando ele fala, vocês são chamados a serem iguais ao Filho de Deus, filho maduro. Você quer saber quanto que você está maduro? É o quanto que você tem conseguido perdoar o seu irmão. Se você não tem conseguido, porque ainda falta maturidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora, queridos, o apóstolo Paulo, ele encerra a sua carta em Efésios, dizendo que nós devemos nos proteger das ciladas, das setas, do dia mau, e ele vai descrever as armaduras espirituais. Ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a família biológica, ele fala sobre o trabalho, e ele encerra dizendo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós precisamos nos revestir espiritualmente, porque a nossa luta é contra as potestades, é os principados, é aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. E a nossa luta, queridos, para que nós possamos compreender, ser igreja, pertencer à igreja, está na base espiritual, porque Satanás, ele é o maior causador de divisão da igreja, é aquele que luta mais para dividir a igreja, quebrar a família, porque ele sabe, uma igreja dividida, uma família quebrada, é resultados que não são bons, mas ele sabe também, que uma família estruturada, uma família consolidada em Cristo, uma família unida, uma igreja vivendo a comunhão em Cristo, é uma igreja que vai impactar a geração que ela vive. Ele sabe disso, por isso que ele luta tanto contra nós. E aí, queridos, nós precisamos, então, olhar para esse texto e nos guardar de todo o argumento, de toda a argumentação falsa que se diz respeito a ir contra a igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediência a Cristo. O que ele está falando? Ele está falando que a oração é poderosa para destruir todo o argumento que vai contra aquilo que é verdade em Cristo. E essa palavra argumento, ele em outras traduções vai falar o sofisma. E aí, sofisma é tudo aquilo que se argumenta, com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, argumento falso que leva alguém a cometer erro. Biblicamente, olha aqui o Satanás lançando um argumento falso. Quando Eva cai e come a fruta, Satanás, ele argumenta, você vê? É isso mesmo que Deus disse? Eu acho que não é bem assim. Você já ouviu isso?
eu acho que não é isso mesmo. Eva foi e caiu, ela comeu o fruto. Depois Adão caiu e comeu o fruto, volta lá. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi o que fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí depois o apóstolo Paulo vai falar: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E quanta argumentação vem contra a igreja. Sim ou não, queridos? Sim, sim. Só que, como que nós destruímos isso? Por meio da oração. Amém? Agora, por que Satanás, eu fiquei pensando, por que Satanás, ele foi argumentar com Eva e não com Adão? Eu fiquei pensando, por que será? Talvez ele soubesse que se fosse direto em Adão, ele não conseguiria nada. Mas talvez ele possa ter visto em Eva uma brecha. E ele foi argumentar com Eva. E aí, ele pode ter visto em Eva uma brecha de que a Eva estava de olho na fruta, na árvore, sempre que passava ficava olhando, e talvez o ponto de interrogação vinha. E aí Satanás então ele chega, ele é astuto, ele não vem na hora que você está forte, bem com Deus, conectado, ele vem na hora que está, sabe, a adversidade vem, as coisas estão apertando, sabe, aquela pressão, aí ele vem argumentar com você. Ele é sempre assim. Quando Jesus sobe aos 40 dias para jejuar, em qual dia que ele vai argumentar com Jesus? No último dia, no dia que a fome estava apertada, entende? E aí então ele vai argumentar com Eva. E aí, queridos, Eva então cai no pecado, erra, comete um erro. E foi através desse sofisma, ele colocou uma dúvida. Então Satanás dificilmente vai argumentar conosco quando estamos convictos naquilo que estamos vivendo em Deus, queridos. Dificilmente. Ele virá quando perceber alguma fraqueza ou dúvida. Pode ter certeza disso. E se guarde. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios: se fortaleça para que no dia mau vocês aguentem firme. Então quem sabe Eva estava observando muito aquela árvore, e ele enxergou isso. Então, queridos, o apóstolo Paulo fala: tenham o cuidado. Amém? Tenham o cuidado. Agora, Satanás, aqui não tem questão, é porque era homem, mulher, não. Satanás muitas vezes vem e argumenta com o homem. E quantos homens levam a mulher ao erro, sim ou não? A mulher está firme na igreja, a mulher está lá servindo a Deus. O homem cheio de seta, cheio de argumento, tira a mulher da igreja, tira. O contrário também acontece. Eu vi um dia um testemunho de um traficante do PCC, Barra Pesada, a mulher na igreja, orava: não aguento mais, salva meu marido. O cara se converteu, virou crente, mas do crente que está em tudo na igreja. A mulher depois começou a reclamar, isso é fatos reais mesmo, aconteceu. Meu marido só está na igreja, e ela começou a parar de ir na igreja, porque o marido estava muito envolvido na igreja. Passou algum tempo, o que aconteceu? O marido saiu da igreja e voltou para o tráfico. Então nós devemos tomar cuidado com os argumentos falsos, porque isso nos leva ao erro. Então, mulher, se você percebe que seu marido está meio fraco, aguenta firme. Se ele está falando, come o fruto também, não coma não. Não vai não. Marido, se a sua mulher está meio fraca, e é assim, né, queridos? A gente vê pessoas que estão meio, aí vai e se junta com o outro e começa a cochichar. Não, eu não concordo muito. Aí um influencia o outro. Aí os dois saem, sim ou não? Mas em nome de Jesus, e tudo isso que eu disse, queridos, foi introdução para que a gente possa agora orar a Deus, para que esses argumentos falsos contra a igreja de Jesus caiam por terra hoje. Que no nosso meio, toda separação, toda dúvida,
tudo aquilo que tem muitas vezes enganado as pessoas, deixado elas fracas, caiam por terra, porque nós não queremos, queridos, eu não quero nenhum irmão meu se perdendo, eu oro por eles, e eu não quero que ninguém aqui se perca, eu oro por vocês, porque eu amo vocês, e nós devemos orar agora, para que nós possamos ter a revelação de Deus, porque se houver algo em nosso meio, em nome de Jesus, queridos, que hoje caia por terra, amém? Então fique de pé, vamos orar. Você que está com um irmão aí, pegue na mão desse irmão aí, do seu lado mesmo, né? O que está na sua casa, é seu marido, sua esposa. Primeiro você vai orar por ela, por ele, você vai orar para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor traga revelação, para que todo engano caia por terra, para que todo mal, nós vamos orar uns pelos outros, amém? E depois nós vamos orar por nós, falando: Senhor, me ajuda mesmo, eu quero viver, eu quero ser pleno na Tua presença, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ir além, eu quero viver o Seu plano nessa terra plenamente, eu não quero que nada falte na minha vida, amém, queridos? Então ore aí pelo seu irmão, ore uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, a Sua palavra é a verdade para nós, e nós estamos aqui hoje, Senhor, recebemos a Tua palavra, Senhor, a igreja é uma família a pertencer, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos plantou aqui, e nós queremos, ó Pai, pedir hoje, Deus, para que o Senhor venha fortalecer a vida uns dos outros, para que o Senhor, Pai, venha em nome de Jesus, fortalecer, Pai, esse querido, essa querida, ó Deus, o plano do Senhor não é que ninguém saia, ninguém se perca, não é que ninguém se afaste, por isso, Senhor, quebra, anula, nós repreendemos agora todo argumento falso, toda seta de Satanás, que muito tempo vem argumentando, vem colocando dúvida, nós rejeitamos como igreja agora, em nome de Jesus, toda mentira, todo engano, fique em casa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor que nos sustenta, nós somos fortalecidos pelo Senhor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos protege do mal, é o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que nos tirou lá do buraco, lá da morte, lá do lugar sem esperança, e nos trouxe para a vida, nos trouxe para a luz, nos deu uma vida, nos deu uma família, e essa é a melhor família que nós temos, é nessa família que nós vamos crescer, é nessa família que nós vamos desenvolver, é nessa família que nós vamos nos envolver a cada dia. Por isso, em nome de Jesus, que caia por terra toda argumentação falsa, todo sofisma, toda falácia de Satanás, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Aquele que estava fraco seja fortalecido, aquele que estava em dúvida tenha a revelação de Deus, porque nada que está oculto permanecerá. Traga à tona agora, Senhor, todo pensamento ruim, tudo aquilo que estava sendo como mentira na vida uns dos outros, tá? Traga à tona, para que através de vir à tona, seja resolvido, seja, ó Deus, em nome de Jesus, curado. E nós ministramos cura na alma, cura nas emoções. Se alguém se ofendeu com alguém, em nome de Jesus, dê força, Senhor, para que haja cura, para que haja, ó Deus, coragem, para se consertar, para se resolver. O Senhor nos deu o melhor, e é nesse melhor que nós vamos permanecer. Nos ajude, Pai, a permanecer. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que está sempre conosco, conhece os nossos pensamentos, nossas motivações, nossos sentimentos, venha sondar os nossos corações agora,
Venha nos fortalecer, Espírito Santo, na Tua palavra. Venha nos fortalecer nas verdades eternas do Senhor. Não nos deixe cair nas tentações do diabo. Nossa luta não é contra carne nem sangue. O Senhor nos colocou juntos para nos amar, amar uns aos outros, para estarmos juntos, para pertencer. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor não faz a obra por uma pessoa. O Senhor faz a obra pela igreja. É através da igreja, é através do envolvimento, é através da participação, é através do pertencimento que a Tua obra é feita, que a Tua vontade é feita. Venha, Senhor, fazer a Tua vontade, venha fazer a Tua obra. Na unidade da igreja em Atos, o Senhor operava milagres, o Senhor supria as necessidades, o Senhor curava os enfermos, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É na unidade, Senhor, é no estar juntos que nós vamos poder viver a plenitude da Tua presença em nós. E quanto que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias a respeito disso, o quanto que o Senhor tem trazido sobre nós essa palavra. Por isso, Senhor, se tem alguém entre nós que estava pensando em desistir, que no nome de Jesus, essa pessoa seja encorajada a não desistir, a não parar. Se alguém parou, que essa pessoa seja encorajada a retornar, a voltar. Espírito Santo, venha fortalecer nessa noite a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós Te amamos, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o motivo maior de estarmos juntos, o Senhor é o motivo maior de nós adorarmos, de nós cultuarmos, de nós ofertarmos, de nós dizimarmos, de fazermos tudo que nós fazemos. O Senhor é o motivo, o Senhor é o motivo. Espírito Santo de Deus, traga sobre o nosso coração a convicção das verdades eternas do Senhor, e que nós possamos ser sarados nessa noite, curados, libertos, amadurecidos na nossa fé, na nossa vida espiritual, porque eu creio que há muito mais que isso. Nós cremos como igreja, o Senhor irá fazer, continuará fazendo coisas maiores no nosso meio. O Senhor continuará realizando a sua vontade, e Bragança Paulista será alcançada, o Brasil continuará sendo alcançado, as nações continuarão sendo alcançadas, e nós faremos parte disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, queridos, amo vocês, Deus abençoe.